Acho que eu vou falar. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. No vídeo de hoje nós vamos mostrar mais uma fórmula aí do que eu chamo de pesquisa e referência, tá? Lembra quando a gente mostrou a fórmula do PROC-V? Então, qual que era a limitação do PROC-V que a gente trabalhou naquele vídeo? A coluna de busca, ela sempre tem que ser a primeira à esquerda da sua base de dados. No vídeo de hoje eu vou mostrar como encontrar informações da mesma forma que o PROC-V faz, mas sem a necessidade de essa coluna ser a primeira da sua base. A partir de uma determinada coluna a partir de uma determinada coluna você vai poder procurar tanto para a direita como para a esquerda. Toca o pau aí, curte aí e vamos para frente. O que esse exercício ele traz, pessoal? Como se fosse, novamente, uma lista telefônica. Nós vamos utilizar uma fórmula que a gente já conhece, que é o quê? Igual CORRESP, certo? Quem que é o valor que nós estamos procurando? É o valor do CEP. Ponto e vírgula, matriz procurada. Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu posso reforçar? Obrigado. Você vai selecionar, no caso do CORRESP, apenas a matriz onde você possa encontrar esta informação. Então, no caso do CEP, aonde que eu posso encontrar o CEP? Aqui? Não, né? Eu posso encontrar o CEP aqui. E aí vem um detalhe. Presta atenção, que eu fiz a seleção da minha base de dados juntamente com o rótulo CEP. Isso é fundamental. Por quê? Eu vou fazer uma sobreposição de matrizes. As colunas e as linhas que eu vou selecionar, elas têm que bater aí com a minha matriz como um todo da tabela. Que explicação horrível, vocês vão entender o que eu quis dizer depois, tá? Então, ponto e vírgula, tipo de correspondência, que eu vou trabalhar com a correspondência exata, assim como eu trabalhei no PROC-V. Então, vou selecionar aqui o item 0, nossa senhora, o item 0, e vou fechar o parênteses. Valendo a minha barba novamente. Qual que é o campo que está selecionado aqui? 13.414.497. Se eu vir aqui na matriz e contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela está na posição número 5, certo? Então, a hora que eu der o Enter, vai ter que aparecer o 5, senão no próximo vídeo eu venho de barba feia. Vocês concordam comigo que ao fazer isso aqui, eu estou indicando qual que é o número da linha dele? Então, na minha matriz aqui, ó, nessa determinada coluna, ele está na 1, 2, 3, 4, linha 5. Só para eu não ficar perdido na explicação aqui para vocês, eu vou falar que isso aqui é a linha. Na minha base de dados, eu não estou procurando número e não estou procurando rua, então você vai vir fazer aqui, ó, o valor procurado dessa vez é o parâmetro rua, na verdade. Aonde você pode encontrar o rótulo rua, pessoal, ó, vocês concordam comigo que é na primeira linha da minha base de dados? Eu vou o quê? Fixar esse intervalo de dados, ponto e vírgula 0. Você concorda comigo que nesta base de dados aqui, ela está na posição número 1, número 2? Então, a hora que eu der um Enter, ó, vai aparecer o número 2. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, 3. Se eu precisar aumentar alguma linha dentro da minha base, ó, inserir, vou deslocar células para a direita. Automaticamente, os números são atualizados aqui. Vou voltar aqui para a gente trabalhar com a base inicial. Então, isso daqui, ó, são informações de coluna que eu tenho. Só para a gente não se perder, tá? Se o Excel é uma representação um pouco mais avançada do jogo de batalha naval e eu tenho um determinado número da linha e um determinado número da coluna, fizer o cruzamento, eu vou encontrar a minha informação. A fórmula que vai permitir você fazer o encontro dessas informações é o que eu chamo fórmula tabuleiro, ou é a fórmula do índice. Então aí no caso no número da rua, onde nós vamos achar, eu vou começar assim, ó, igual índice, presta atenção, é índice com acento agudo. Qual que é a primeira informação que ele está pedindo de argumento? Matriz. Matriz, lembra aí, é a minha base de dados como um todo, é o meu tabuleiro, tá? Então eu vou selecionar, e agora presta atenção de novo, obrigatoriamente, belo sinal que eu fiz agora, você tem que selecionar toda a sua base de dados, inclusive as informações do rótulo, porque senão o Excel não vai conseguir fazer o posicionamento adequado dessas informações. Eu vou fixar essa matriz, ponto e vírgula. Qual que é o próximo argumento que a minha célula está pedindo? É o número da linha. A gente não achou o número da linha? Vou fixar ela, ponto e vírgula, e qual que é o número da coluna? Então basta simplesmente eu fazer referência aqui, ó, ao CORRESP da rua. Nesse caso eu não vou fixar porque eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Então vamos contar, né? Se nesta matriz de dados eu vim na coluna número, qual que é a coluna da rua? Na coluna número 2 e vim na linha número 5, então 1, 2, 3, 4, 5, vai aparecer quem? Quem é essa papai? Vamos dar o Enter, olha lá que legal. Se eu copiar e colar esta fórmula aqui para baixo, vai aparecer a mesma informação. E se eu quiser achar o telefone? Não tem problema, você pode vir aqui, ó, fazer telefone. Depois que você tiver um pouquinho mais de experiência, você não precisa construir aí os corretos
corresps separados. Você pode vir aqui e fazer o corresp da linha. No C11 você pode fazer o corresp da coluna e aí fica tudo dentro. Da mesma forma que o PROC-V, ele exige que as informações elas sejam únicas na base para você fazer a busca, o índice corresp também exige isso. Ou seja, procure sempre trabalhar com códigos para fazer a busca, senão ele sempre vai pegar o primeiro valor da base. Puta que pariu, agora que eu conheço o índice corresp, eu vou substituir todos os meus PROC-Vs por ele e vou começar a trabalhar com ele porque ele é muito mais completo. Só que, quando você faz essa assimilação que ele tem que buscar a base como um todo, a sua planilha ela vai ficar muito mais pesada. Eu tinha, por exemplo, uma planilha toda feita em índice corresp e ela estava com 7 megas. Quando eu substituí tudo por PROC-V, isso caiu lá para os seus 700K, desculpe, tá? Então a minha recomendação é, saibam fazer o índice corresp porque ele pode te ajudar em determinadas situações, mas caso você tenha a opção, construa tudo utilizando o PROC-V. Espero que vocês tenham gostado. A ação lá do Planilha Xoxa está vigorando, vamos dizer assim. Então se você acha que a sua planilha é uma bosta, que tem pontos de melhoria, manda aqui no primeirapessoa@pseg.com que a gente vê aonde dá para dar um tapa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo nas meninas e um chute nos meninos. Até semana que vem. Um abraço, pessoal.